Oi, 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 oi! Oi, 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 comunidade do Instituto Cultiva, muito bom dia, tudo bem com vocês? Bora, bora para mais um encontro nas nossas manhãs aqui do Instituto Cultiva, hoje quarta-feira, dia 5 de junho, são 10 horas e 33 minutos, aqueles minutinhos que eu dou para vocês irem chegando com calma por aqui, se acomodando, deixando o comentário de vocês aqui no chat, bom dia, contando para nós de onde vocês estão falando, é muito importante a gente saber com quem está dialogando por aqui e cada comentário de vocês também engaja aqui o nosso conteúdo. Quero também pedir para quem está chegando aqui que não deixe de esmagar o dedo no like nessa live, curta muitíssimo sem moderação. Copia o link aqui embaixo e compartilha nas redes sociais, joga nos grupos de WhatsApp, de Telegram, avisem ao mundo que estamos ao vivo aqui no canal do Instituto Cultiva. Quero convidar também quem está nos assistindo pelo Twitter, pelo Instagram, quem vai nos ouvir pela Rádio Com 104.5 FM na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Corre aqui para o canal do Instituto Cultiva no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada da nossa programação. Nós temos encontro aqui pelas manhãs no Instituto Cultiva, de segunda a sextas-feiras, às 10h30 da manhã, mas nós também temos lives nas quartas-feiras, às 20 horas. Hoje é dia de live do Cultivo às 20 horas, também tem sextas às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Então, não perde mais tempo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, é rápido, fácil e não custa nada. Hoje, nós vamos ter a honra, o prazer, a alegria de receber aqui o jurista, professor de filosofia do direito, um dos grandes pensadores marxistas contemporâneos, o professor Alisson Mascaro. Estou muito feliz de conseguir hoje recebê-lo aqui no Oi, Oi, Oi. Então, quero pedir para vocês engajarem o nosso conteúdo e quero agradecer aqui, dar o meu bom dia a todo mundo que está chegando e também agradecer ao Paulo Paiva, que chegou contribuindo aqui com o Instituto Cultiva, mandando seu superchat. Bom dia, comunidade Cultiva, pingos e likes. Quem puder, faça que nem o Paulo Paiva, deixe a sua contribuição, fortaleça o nosso trabalho aqui no Instituto Cultiva, o nosso trabalho de comunicação, a nossa equipe. Nós somos uma mídia independente, portanto, o financiamento de vocês é que nos auxilia a manter a nossa programação no ar. Combinado, gente? Eu não vou perder mais tempo, porque esperei muito para receber o professor Alisson Mascaro e quero logo chamá-lo para cá. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Querida Maria Fernanda, bom dia, alegria revê-la, estar com você nesta programação. Faço aqui uma saudação também a todas e todos que estão acompanhando essa entrevista na manhã de hoje. Professor, eu quero já começar falando contigo sobre Tu lançou recentemente um livro chamado Sociologia do Brasil. A gente tem se debruçado muito para entender o que acontece hoje no Brasil, o avanço da extrema-direita. Eu queria te ouvir assim, tu trabalha com 3 linhas nesse livro, né? A sociologia liberal, não liberal e a crítica. Qual é a sociologia que fundamenta, que estrutura a sociedade brasileira? Querida Maria Fernanda, eu de fato estou aproveitando esse ensejo para, nesses dias, fazer o lançamento de Sociologia do Brasil. É esse livro aqui, que é da Boitempo Editorial, e cuja primeira sessão de autógrafos de lançamento fiz aqui em São Paulo, e logo em seguida uma primeira sessão de uma turnê nacional, comecei pelo Recife, em Pernambuco. Para quem está nos acompanhando, nos escutando, eventualmente fica uma espécie de sombra, uma espécie de dúvida a respeito desta sociologia do Brasil. Porque muita gente vai dizer, eu não sou sociólogo, por que eu gostaria de entender uma questão sociológica a respeito da sociedade? Eu próprio, no livro, faço uma proposta, uma reflexão, de que existe um campo muito consolidado pela academia, pela universidade, que puxa uma gaveta e diz assim: sociologia é um modo de conhecer a sociedade, as ciências humanas, que não é especificamente a filosofia, que não é a história, que não é a geografia, que não é a economia,
então tem tais e quais características, enfim, ela tem por prima a ciência política, por prima a antropologia, de tal modo que haveria uma sociologia estrito sensu, um estudo referenciado por métodos sobre a sociedade. Isto é verdade, existe uma vasta tradição no mundo de pensar a sociologia, mas existe também uma espécie de reflexão sobre a sociedade que muitas vezes não vem necessariamente do âmbito da universidade, da academia, mas que impacta a sociedade de um modo, eu diria, contundente, e que impacta inclusive a própria universidade. Então, muitos dos pensadores e muitas das pensadoras sobre a sociedade, não estou falando só da brasileira, no mundo inteiro, não vêm porque estão numa gaveta específica de um pensamento que se chama sociológico. Muita gente estava na luta política e teve que pensar a sua sociedade para entender quais eram os seus limites, as suas contradições, seus potenciais. Quanta gente não foi genial ao ter que resolver um problema social, um problema político, e passar a entender qual era a sociedade com a qual lidava, quais eram os problemas dessa sociedade. E muita gente também, alguns e algumas da luta política, outros não necessariamente, vieram de setores próximos das ciências sociais, daquilo que se chama estritamente sociologia, mas vieram de campos amplos das ciências humanas, história, geografia, economia, direito, administração, tantas áreas, filosofia mesmo, tantas áreas que estão aí envolvidas. Pois bem, neste Sociologia do Brasil, eu quis fazer uma estrutura geral destes pensamentos que tem talvez na sociologia estrito sensu, o seu norte, o seu leito do rio, mas sem desconhecer uma vasta estrutura de pensamentos que também contribuíram para essa reflexão a respeito do Brasil e que vêm de áreas afins e que consolidaram um saber sobre o Brasil. Portanto, é aquilo que eu chamo que no século XX teve por mote, teve por horizonte um certo modelo de pensamento que se chamou o modelo de intérpretes do Brasil, de interpretações sobre o Brasil, as pessoas que interpretavam o país, que é o nosso país. Por que ele é assim? Estas interpretações, elas são muito recorrentes, elas impactaram muito a nossa sociedade, porque muita gente diz, nós somos diferentes dos demais países porque nós somos do samba, do carnaval, uns dizem da malandragem, outros dizem nossa escravidão foi menos péssima do que a de outros países, outros dizem que foi igual. Qualquer posição como esta é uma interpretação sobre o Brasil e impacta a nossa vida e a nossa política de modo muito intenso, porque nós começamos a dizer, está vendo, nós somos diferentes de um país que é totalmente frio, totalmente respeitador da palavra do contrato, porque aqui nós damos jeitinho, aqui nós temos um modo de ser, e observemos que esta explicação, que muitas vezes não tem nem fundamento, eu diria, empírico, é apenas uma explicação que dá uma interpretação geral, e ela pode ser, inclusive, louvada ou criticada, louvada dizendo assim, olhem os povos do norte do mundo, como são frios e nós somos calorosos. É uma interpretação boa. E pode-se dizer o contrário. Olhem como é que nós não respeitamos a legalidade, as instituições, e, portanto, aqui tudo é um jeitinho. A Lava Jato, ela tentou falar isto a respeito do mundo político do Brasil. Aqui não são os Estados Unidos que respeitam a lei, e tudo isso é uma mentira, obviamente, é uma piada, mas era um modo de dizer a esse respeito. E quando a Lava Jato foi flagrada operando nos termos mais horrendos do conluio entre Ministério Público e Judiciário, então ela diz, não, mas se não é assim, com esse jeitinho, nós não combatemos a corrupção. São interpretações que vão ficando, que vão se consolidando e vão dando um norte para um modo de pensar uma sociedade, no caso nossa, a sociedade brasileira. Então, o que eu fiz neste livro para você, leitora, para você, leitor, foi fazer um estabelecimento do sistema desses pensamentos, porque não são todos que pensam igualmente. O Brasil não é lido de modo uníssono. Todas as pessoas dizem que o nosso problema é o jeitinho, ou então que a nossa virtude é a malandragem. Não é assim. Existem leituras as mais variadas. Como o nosso tempo histórico tem tido muita dificuldade em acessar esse conhecimento, ou entender este âmbito vasto de leituras, de interpretações
sobre o Brasil, mesmo não só essas interpretações mais genéricas, até estudos muito específicos a respeito do Brasil, e como por causa disso, Maria Fernanda e você que me acompanha, acaba acontecendo de que, ao haver uma vastidão de pensamentos sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira, nós seremos certamente tragados por aquelas que os algoritmos favorecerem para que cheguem a nós. Porque, no final das contas, vai ser isto que acontece, já é isso que acontece há muito tempo. Hoje temos algoritmo, então, obviamente, uma interpretação de direita, o algoritmo vai privilegiar. Quando alguém escrever assim, o problema do Brasil é a falta de vergonha, porque nós não estamos honrando os contratos capitalistas. Isso tem um impacto, eu diria, de acesso do público muito grande. E quem fizer uma interpretação crítica, profunda, de transformação social, de revolução, quase não vai chegar essa frase ou esta fala dessa pessoa para ninguém. Exatamente porque é difícil, eu tenho visto cada vez mais que nós estamos num tempo histórico no qual as pessoas que querem até pensar criticamente o país, essas pessoas não estão tendo acesso a toda uma história de belíssimas construções que são as mais rigorosas, as construções científicas. Então eu escrevi o livro para ensinar, inclusive, sistematizar quais são estas linhas de visão, de leitura a respeito do país, de tal modo que a leitora e o leitor poderão dizer, puxa vida, eu achava que só havia uma interpretação tal do Brasil, mas estou vendo que tem outra, e esta outra tem um impacto extraordinário em tal questão, ela me auxilia na transformação de tal problema social. Então é um guia que estou aqui estabelecendo para que o nosso tempo histórico não perca aquilo que foi mais importante, que foi mais decisivo, que foi a possibilidade de nós alcançarmos uma cientificidade a respeito da sociedade brasileira e a respeito daquilo que é a sua determinação, uma sociedade capitalista, exploratória, com uma classe burguesa exploradora muito associada ao imperialismo, de tal modo que quando nós começamos a ter estas ferramentas, nosso âmbito de compreensão melhora e o nosso âmbito de atuação política também se incrementa, também melhora. Então, este livro é para você, leitor e leitor, poder não só ver as interpretações de sempre, as leituras de sempre, as explicações, eu diria, defensoras do capitalismo de sempre, 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 mas entender que existem leituras muito formidáveis, críticas, marxistas, que permitem fazer um processo de interpretação da sociedade, de compreensão da sociedade em busca da sua transformação. Então é um histórico já de 2 séculos, nos quais há muitos e muitas intérpretes valiosos e valiosas sobre o Brasil. É um sistema desses pensadores e pensadoras para que nós não corramos o risco de chegar numa biblioteca, numa livraria e só encontrar o de sempre, e só estar à nossa vista o que interessa à dominação social e não ter acesso àquilo que efetivamente é o mais importante, o mais decisivo. É um guia, portanto, Maria Fernanda, para que a nossa gente possa conhecer o Brasil e, quem sabe, no século XXI, envidar esforços os mais importantes, os mais decisivos para transformar a nossa sociedade. Professor, o pensamento hegemônico que estrutura ou que pensa a sociedade brasileira é o liberalismo, é isso, né? Tu inclusive apontas no livro Os Pensadores e contextualiza. O liberalismo é um pensamento que estrutura o capitalismo, né? Ou seja, mesmo aqueles que estão à esquerda nesse processo são liberais. No Brasil e em outras regiões, tu trabalha isso também, né? A gente pode falar que na Europa, nos Estados Unidos, enfim, onde há capitalismo, o que sustenta o capitalismo é o liberalismo. A partir daí, como vencer esse pensamento hegemônico? Como transformar? É possível transformar dentro dessa estrutura, né? Por onde se começa a pensar uma possibilidade de transformação tão firme, consolidada essa estrutura liberal? Maria Fernanda, eu quero dizer do ensejo dessa sua reflexão, da sua pergunta, eu quero explicar ao nosso público que acompanha aqui esta entrevista, que eu vou fazer, inclusive, numa forma muito didática, o que eu estou aqui propondo no livro Sociologia do Brasil. Existem muitas e muitas no Brasil e no mundo, é igual, a modo de pensar uma sociedade é igual no Brasil e no mundo. Existem muitas e muitas que só creem que existe uma forma de interpretação sobre a sociedade. Então, eu vou fazer didaticamente, existem pessoas que operam no um.
E existem algumas outras pessoas no Brasil e no mundo que operam no dois. Dizem assim, existe uma forma, mas existe outra. Então, é um pensamento, eu diria, dual, binário. E não é nenhum nem outro só. Existem três caminhos possíveis, três horizontes de interpretação sociológica, três perspectivas sociais possíveis, três grandes horizontes. É a minha proposta, portanto, de que há três caminhos sobre a interpretação social, sobre a sociologia, mesmo sobre a filosofia, sobre o âmbito das ciências humanas, da teoria, de modo geral, nas sociedades contemporâneas. Quem pensa um só, essa pessoa, via de regra, é capturada por uma espécie de pensamento hegemônico. Como ele é hegemônico, a própria Maria Fernanda aqui já disse, as pessoas não creem que existem outras possibilidades de compreensão do mundo que não seja esta. Por causa disso, parece que só tem uma. E esta uma é o pensamento mais aderente, mais, eu diria, imediatamente colado na própria estrutura do capitalismo. O capitalismo se assenta na defesa da propriedade privada do detentor do meio de produção. Quando eu digo propriedade privada, a pessoa imagina assim, puxa, eu estou nesta manhã aqui falando com a Maria Fernanda de gravata, terno e gravata. A pessoa diz, é minha propriedade, uma gravata. A pessoa que não esteja usando a gravata diz, minha roupa, minha escova de dente. A questão é a propriedade privada dos meios de produção. Escova de dente não é meio de produção, é bem de consumo. Uma gravata é um bem de consumo. Uma televisão, a pessoa dirá, o meu celular. O seu celular não é um meio de produção, um bem de consumo. Meio de produção é a empresa que fez o seu celular. É ela que extrai mais valor do trabalho. É ela que permite a acumulação. Pois bem, a defesa de que a terra seja do latifundiário, que não põe o pé na terra, que não corta a cana, que não colhe a soja, mas quem faz tudo isso, a sua riqueza vai para o latifundiário, essa defesa de que a riqueza do trabalhador, produzida pelo trabalhador, vá para o latifundiário, esta defesa é uma defesa dos princípios do capitalismo. Portanto, esta defesa é uma defesa de visões de mundo liberais. Por causa disso, a Maria Fernanda aqui já bem levantou a questão. A maioria das pessoas do mundo não pensa que se pode imaginar a sociedade a não ser a partir dos próprios trâmites, dos próprios procedimentos ou do próprio horizonte de mundo do capitalismo. E esse horizonte de mundo do capitalismo é o liberalismo, que diz assim, é preciso respeitar os contratos, se você assinou, tem que cumprir, se você é paupérrimo, você vai morrer de fome, mas você não vai tomar o meio de produção do outro. Então, se nós temos privatização, isto foi um contrato assinado, não podemos retomar a privatização, e tudo isso que nós temos é um assentamento de uma visão de mundo em favor do capitalismo, e ela é liberal. Agora, imaginemos nós, Maria Fernanda, é isso aqui, eventualmente, a grande martelada que eu dou na cabeça da nossa estrutura do pensamento brasileiro, eu quero chamar a leitura e o leitor a entenderem o que eu estou fazendo aqui. Estas visões liberais, que são majoritárias a ponto da maioria das pessoas acharem que só há uma visão de mundo, que é a liberal, que ela é o certo, ela é a ordem de organização da sociedade, defesa da propriedade privada, defesa dos contratos, que não haja interferência de parcialidade, que o juiz seja imparcial. A pergunta não é, então, aqui a respeito do porquê uma pessoa julga a outra. Uma pessoa tem que julgar a outra, é o pensamento de alguém. O Estado tem que mandar, apenas essa pessoa tem que ser imparcial. Pois bem, o que estou dizendo é que esta posição liberal, na verdade, ela tem uma amplitude grande de possibilidades. Então, existem liberais que dizem assim, tem que privatizar tudo, porque o Estado não serve para nada. Nós chamamos, via de regra, de neoliberal. Só que existem liberais que dizem assim, tem que deixar na mão do particular tudo que está já com o empresário. E o Estado toca o dia a dia, da água, do esgoto, constrói uma casa aqui, outra lá. Esta pessoa até parece que não é tão neoliberal quanto a outra que diz que tem que privatizar tudo. Ela reserva alguma coisinha para a mão do Estado. Pois bem, esta posição muita gente toma como uma posição de esquerda. E é de esquerda se eu tomar como neoliberal extremo uma direita. Esquerda e direita são apenas referências uma em relação à outra. Só que esta posição é liberal também, porque ela defende o capitalismo, ela defende a ordem como está. Apenas ela pede um desconto para esta ordem. Então pode explorar no contrato de trabalho. Assinou, tem que trabalhar.
mas não pode pagar menos de um salário mínimo. Me escuta? Tá. Nós achamos que esta é uma posição de esquerda. Esta posição de esquerda é de esquerda em relação a uma direita liberal. No entanto, é uma posição liberal ainda. E agora vai a minha proposta mais chocante aqui no livro. Muito do que nós temos por esquerda no Brasil não é uma esquerda transformadora, revolucionária, é uma esquerda de feição liberal. E aí os dois teóricos que muita gente tem com muito apreço, como teóricos de posições de esquerda, eles inclusive estiveram na ambiência, um deles da formação do PT, o outro de luta contra a ditadura militar, que foram Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Fauro. Os dois, que são pessoas de esquerda numa certa medida, mas são pessoas de esquerda para a estruturação de uma sociedade liberal, capitalista. Então eu explico que estas posições são posições muito típicas de um horizonte de mundo liberal, defensor da própria estruturação do capitalismo. Por isso Sérgio Buarque de Holanda insistia muito que nós somos pessoas cordiais. Cordiais não quer dizer educadas, quer dizer pessoas do coração, cor em latim. Coronária, a pessoa que escuta a palavra cor, daí vem, por exemplo, coronária. Não quer dizer que a pessoa é educada, quer dizer que tem uma estrutura de coração. Coração no sentido fisiológico da palavra. Problema coronário, problema no coração. Este cordial vem da mesma raiz latina de cor, coração, que vai dar coronário. Pois bem, estas pessoas que são emotivas, que agem de acordo com a sua vontade, o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, este é um problema, porque nós não estamos vivendo um regime das leis. Mas observemos nós que viver um regime das leis é a defesa do capitalismo. Então, aqui tem um impasse, porque eu estou dizendo que a maioria das esquerdas do Brasil e do mundo são esquerdas que não transformam a sociedade, giram em um falso, porque essa defesa da imparcialidade é a Lava Jato, que vai dizer, eu vou prender o presidente da República, o ex-presidente da República. É uma defesa desta legalidade em favor do capitalismo. Portanto, eu estou dizendo que não há uma leitura só de mundo, esta liberal. Essa liberal, inclusive, eu ensino no livro, não começou no século XX, ela tem pioneiros no século XIX. Eu vou mostrando todos os teóricos mais importantes do século XIX que defendiam um regime capitalista de legalidade. E eu vou mostrando quem é essa gente. Gente que para nós hoje é nome de rua, mas que nós não temos muita referência a respeito dela. Mas é uma gente que lutou, que teve posições, que foi contra o antigo regime, que foi contra o absolutismo para defender o liberalismo capitalista. Então, eu começo o livro lembrando de gente como Frei Caneca, lembrando de gente como o regente Feijó, senador Feijó. Então, tem uma série aqui, Tavares Bastos, o alagoano Tavares Bastos, tanta gente que vem a partir daí, Luiz Gama, também nós temos Rui Barbosa, uma espécie de figura referencial nesse sentido, é uma leitura de mundo sempre de defesa da propriedade do contrato. É uma defesa que a do Rui Barbosa, na virada do século XIX para o XX, levou ao encilhamento, que era a defesa do teto dos gastos. Não pode um governo gastar mais do que ele arrecada. É a defesa do século XXI, é a mesma posição do neoliberalismo. Portanto, é um horizonte único de pensamento. Só que eu lembro que existem pessoas que falam de dois, porque tem quem veja que não é só assim que se interpreta a sociedade. Nós vamos chegar no 3, mas tem pessoas que falam, não é só uma leitura de mundo liberal, tem outras. Só que essas outras não alcançam qual é o verdadeiro problema da sociedade. O capitalismo, a exploração, existem classes, uma classe explora, as demais são exploradas, não alcançam isso. Essas pessoas não são liberais, mas chutam a bola para a lateral, ao invés de fazerem gol. O que é chutar a bola para a lateral? O liberal chuta contra o seu próprio gol, que é para explorar a sociedade. Essa gente tira o chute contra o seu gol e chuta para a lateral. O que é o chute para a lateral? Essa gente diz assim, o problema do Brasil não é só cumprir o contrato ou não. A questão do Brasil é que o Brasil é um país diferente. Aqui nós temos miscigenação. Via de regra, essas visões, elas vão muito para o problema de dizer da especificidade do país e aquilo que dá a coesão para o país. Então, hipóteses de coesão, para não falar que o problema nosso é respeito à legalidade, ou ao contrato, ou à propriedade. As pessoas dizem assim, a questão do Brasil é que nós somos um país miscigenado. Ou então quem diga, porque eu posso pegar a mesma coisa e dizer o contrário, a virtude do Brasil é que nós somos um país miscigenado. Então muita gente pode fazer variações sobre o mesmo tema, dizendo defeito, virtude, potencial, limite de uma questão que está posta, mas é uma questão
que no termo em que ela se propõe, porque não é dizer a luta contra o racismo, é louvar ou criticar um elemento dado de coesão pela miscigenação. É diferente. Portanto, essa leitura é posta aqui nesses termos. Há quem diga assim, muita gente disse isso. O Brasil é diferente dos demais países porque ele foi a única colonização das Américas que teve monarquia. E é uma verdade, o Brasil é uma monarquia originalmente, quando da independência, em relação a todos os países da América, da Argentina até os Estados Unidos, que foram repúblicas. Então, isso seria uma especificidade nossa. Nós temos uma corte, tivemos um império, 2 imperadores, e toda uma estrutura nesse nível. Ou então há quem diga, somos cercados de quem fala espanhol, e nós falamos português. Nós não somos de colonização espanhola, nós somos de colonização portuguesa, portanto, viemos de um explorador pequeno, pobre, reservado, enfim, cuja arquitetura é muito discreta, é muito sóbria. Nós não somos a opulência espanhola, nossas cidades não são opulentas, nossas cidades são cidades sóbrias, funcionais, quando são cidades sem charme, enfim, sem arquitetura valiosa. Então, de alguma maneira, existem explicações, e todas elas não são liberais. Elas dizem, o Brasil é um país especial, fala português, e todos os vizinhos falam espanhol. Estas explicações, eu diria que são uma bola chutada para o lado. Elas não são um gol contra, não é errado dizer que o Brasil fala português e os vizinhos falam espanhol, é certo. Não é errado dizer que o Brasil tem uma estrutura de miscigenação racial maior do que alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. É uma constatação. Darcy Ribeiro, que é um dos autores dessa linha não liberal, que aqui eu chamo a atenção, ele usa isso, inclusive, como uma forma de ataque progressista. Ele tenta dizer assim, porque existe também uma interpretação de direita e de esquerda dos não liberais. A de esquerda diz assim, olhemos nós, somos miscigenados, a gente se gosta, as nossas gentes brasileiras se interagem. Claro, isso tem todo um problema, porque não alcança um grau máximo de interpretação científica da sociedade. É como se fosse um louvor, a gente se dá melhor. Pela direita, esta é a posição de Gilberto Freire, que diz, olhem como é que a gente se dá bem, a nossa escravidão não foi a pior. E isso é chocante, porque essa é uma posição reacionária. Essa posição está louvando a escravidão, ou se não está louvando, está tirando o pé das suas graves contradições. Então, como diz a molecada, a Maria Fernanda está passando um pano para a escravidão. É uma leitura de direita, a de Darcy Ribeiro é de esquerda, dentro do não liberalismo. Então, quando eu digo lá, os liberais têm até leitura de esquerda e de direita, os não liberais também têm leitura de esquerda e de direita, para dizer que o Brasil tem uma especialidade, que nós falamos português, que a gente teve um império, que o nosso monarca foi sábio, que o Dom Pedro II trouxe o telefone, ele foi ver o Richard Wagner inaugurar o Teatro de Bayreuth na Alemanha, e quaisquer coisas nesse nível. Então, tudo isso são posições, eu diria, que não alcançam o decisivo, mas muita gente usa essas posições. E aí eu trago a terceira leitura da sociedade, que esta sim é a leitura científica. E pasmem, minhas queridas e queridos que me acompanham, ela só surgiu no século XX, porque não liberais também existem no século XIX. O grande intelectual que disse assim, o Brasil tem uma coisa de sua, que o resto não tem, foi o Visconde do Uruguai, uma das figuras fundamentais do Brasil, que eu explico aqui no livro, do século XIX, que disse assim, olhemos para os vizinhos, falam todos espanhol, olhemos para os vizinhos, todos eles racharam em países menores, era uma colônia espanhola, e eles foram se dividindo. A Gran Colômbia deu a Colômbia, deu a Venezuela e deu o Equador, eles se racharam em 3. O Panamá fazia parte dessa grande Colômbia. Os demais países, Bolívia e Peru, racharam, e assim a América Central, Caribe, etc. O México foi perdendo pedaços. O Brasil não, o Brasil ficou único. Quem falou isso pela primeira vez de modo expressivo foi o Visconde do Uruguai, que era o grande intelectual do segundo reinado, do segundo império de Pedro II. Este intelectual foi decisivo para interpretar o Brasil, e o eco disso fica até hoje. Nós não somos iguais aos demais países, nós somos um país continental, um país gigante, o nosso governo tem que pensar em fazer X, Y, Z, temos que abrir a fronteira agrícola porque nós temos terra. Isso tem toda uma leitura reacionária de mundo, para depois colocar uma camisa verde e amarela e dizer, nós somos o Brasil, somos os melhores, ninguém é como a gente, esse é o país que vai para frente, porque me ufano e quaisquer coisas assim, é um passo.
O que não tem é a terceira leitura. Essa leitura só surgiu no século XX, porque só no século XX, no Brasil, surgiu a possibilidade de pensar criticamente o modo de produção, o capitalismo. O Brasil é um país que não teve capacidade de ter esta ferramenta marxista no século XIX, quando a Europa já tinha Marx e Engels. No Brasil chegou no século XX. Então, no século XIX, não tem quem diga assim, o problema do Brasil é um problema de classes, é um problema da exploração. No século XX começou. E aí eu vou ensinando no livro como nós ganhamos esse salto de reflexão a respeito do Brasil. Então eu vou contando aqui uma história que vai de Caio Prado Júnior a Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes para fazer grandes explicações sociológicas, mas também autores fundamentais como Ciro Flammarion Cardoso, Jacó Gorender, para pensar que é esse modo de produção do Brasil, porque esses autores são fundamentais para nós, porque observemos, você que me acompanha, observemos uma questão. Quando nós lemos a Europa, essa história foi nos ensinada na escola, na matéria de história, lá da sexto ao nono ano, no tempo meu, não da Maria Fernanda, era quinta, oitava série, enfim, era assim que se ensinava, ou ensino médio, que no meu tempo era colegial. Se ensinava assim, o mundo saiu do feudalismo e chegou ao capitalismo, saiu do escravismo antigo, foi para o feudalismo na Idade Média e depois chegou no capitalismo. O mundo aqui é a Europa. O Brasil não teve feudalismo. Então, Ciro Flammarion Cardoso e Jacó Gorender tiveram que se virar com a seguinte questão, tiveram que resolver um seguinte problema. O que o Brasil teve até surgir o capitalismo aqui? Trabalho assalariado, modo de produção capitalista. Jacó Gorender, a partir de descobertas do Ciro Flammarion Cardoso, e concordando com algumas, aprimorando outras, um debate entre os dois, Jacó Gorender percebeu que o Brasil, os Estados Unidos, a Colômbia, o Haiti, Cuba, o continente americano teve colonização europeia, exploração europeia, e o modo de produzir aqui não foi pagando salário desde 1.500 para o trabalhador vir da Europa ou de algum outro lugar, lhe pagando, portanto, um salário que é a estrutura da produção capitalista. Trouxeram compulsoriamente seres humanos escravizados, quando trouxeram da África, ou então tomaram seres humanos e escravizaram-nos aqui os nativos das terras, portanto, os povos originários. Isto é uma escravidão para fins de colonização. Então, Jacó Gorender tem uma posição única no mundo, porque ele pensou a América, o continente americano, dos Estados Unidos até a Argentina, e disse, aqui o que tivemos é um escravismo colonial, que não é igual ao feudalismo europeu. É um modo de produção anterior nosso, nós não viemos do feudalismo. Então, nós rompemos com o escravismo colonial, que o Brasil e os Estados Unidos fizeram lá, com a Guerra de Secessão, Abraham Lincoln e outros mais, e o Brasil com estas lutas que redundaram no 3 de maio de 1888, a abolição da escravatura, não foi sair do feudalismo, foi sair do escravismo colonial. Então, esta descoberta é fundamental para entendermos que sociedade nós temos. Nós temos um capitalismo que saiu do escravismo colonial. Agora dá para entender o que é o racismo, porque o racismo é acoplado a uma estrutura de produção, porque racialmente tínhamos seres humanos explorados como escravizados. Não era um contrato de trabalho. Era uma exploração por conta de raça. Povos negros, africanos e povos indígenas, originários do território brasileiro. Agora temos arma muito mais potente para lutar contra o racismo. E não somente dizer, nós temos um coração melhor ou pior, a gente se dá bem, o homem branco com a mulher negra e fazem filhos. Não é só uma questão do coração, do afeto, algo assim. É uma estrutura produtiva. Portanto, temos que resolver esta estrutura produtiva, que redunda no capitalismo. Então, esses autores, como Ciro Flammarion Cardoso, Jacó Gorender, Lélia Gonzalez, a grande Lélia Gonzalez, esta grande intelectual, mulher negra, crítica do século XX, tantas pessoas mais que se puseram aqui nesta reflexão sobre questão racial. Eu chamo muita atenção também para Beatriz Nascimento e tantos outros pensadores como Clóvis Moura, que permitiram um pensamento sobre as condições de racialização do Brasil, mas pensando de modo crítico, pensando no modo de produção. E, além disso, autores mais presentes, mais do tempo atual, como o próprio Décio Sais, que pensa o Brasil na sua evolução dos modos de produção. Toda esta coletânea de pensadoras e pensadores é fundamental para entendermos a raiz concreta, material da sociedade. Então, esse terceiro movimento de ideias, ele é decisivo. Volto a dizer, a Maria Fernanda bem disse aqui,
A maioria só acha que tem uma leitura de mundo, porque essa leitura é a que sai no jornal, é a que está na televisão. Tirando esta programação e mais um pouco de outras, é o que sai por aí compulsoriamente nas outras programações. Liberalismo, liberalismo, neoliberalismo, pense assim, defenda o empresário é um coitado, seja empreendedor 2.0, seja guerreiro toda manhã, você é do Uber, você é empresário, pensa igual ao Antônio Ribeiro de Moraes, porque você é Uber e já é igual ao Antônio Ribeiro de Moraes. Essas coisas que são postas desse modo, são coisas que defendem uma leitura de mundo liberal. Por isso que a sociologia de qualquer país, via de regra, é liberal. Mas existe uma outra leitura não liberal, ela tem alguns pontos interessantes, positivos, mas ela não chega no fundamental, e existe a leitura crítica, que é esta que eu também aqui apresento no livro, estruturo, porque ela, via de regra, é escondida pela universidade, ela não é ensinada na vida acadêmica, porque a vida acadêmica é liberal, ela tem medo do marxismo, ela tem medo de fazer a crítica ao modo de produção e propor a revolução, de tal sorte que esta leitura, então, é um guia que eu faço aqui para você que está aqui me acompanhando e diga assim, eu queria entender como é que eu penso a questão racial de modo profundo e científico, como é que eu penso a questão do modo de produção, porque o Brasil tem latifúndio, porque a sua estrutura era uma estrutura escravista colonial que manteve, na sucessão de um modo de produção para o outro, as bases de dominação de um estamento que se tornou uma classe econômica. Então, a gente tem aqui a melhor ferramental, e aí eu vou explicando quem são os autores, as autoras que habilitam esta descoberta sobre a sociedade brasileira de modo crítico, de tal modo que aqui se completam, então, 3 caminhos da interpretação social do Brasil. Uhum. Professor, enquanto o senhor falava, eu refletia um pouco assim, parece que esse pensamento crítico, ele teve um impacto forte, né, durante, em especial, sei lá, década de 70, 80, início de 90. Me lembro, por exemplo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, quando se criou e se fez durante um bom tempo os fóruns sociais mundiais, ou seja, existia um debate de que havia uma outra possibilidade para além do capitalismo, que o socialismo seria essa saída. Isso, e parece que hoje esse debate sumiu da pauta, né? Ou seja, não existem partidos, viés de esquerda, movimentos que levantem esse debate, que tragam esse debate. Isso é a vitória do liberalismo, ou seja, é a vitória do capitalismo. E quando a gente diz é a vitória do capitalismo, ao mesmo tempo surge um movimento fortíssimo de extrema-direita, que quando se analisa diz, não, mas eles surgem porque são filhos da crise do capitalismo, né? Há essa dualidade, se fala em crise, se fala em vitória, e ao mesmo tempo o caminho que seria, né, o socialismo sumiu dessa perspectiva. Maria Fernanda, a sua pergunta me dá um ensejo de fazer aqui uma explicação que eu, em geral, faço nas minhas aulas, para as minhas alunas, meus orientandos, mas não faço tanto em público, e aqui vou me permitir fazê-la. Fica uma certa impressão de que houve um tempo no qual havia mais gente pensando criticamente a sociedade brasileira e o mundo, que é aquilo que Maria Fernanda está dizendo, e hoje não. Eu quero lhes dizer a causa disso. A maior parte das pessoas que alcançaram este grau de cientificidade sociológica ou de interpretação geral sobre a sociedade brasileira, crítica, o fez não foi na dependência dos institutos e meios liberais de pensamento. Porque hoje, como nós pensamos a sociedade, praticamente toda visão de leitura sobre a sociedade advém de fontes liberais. E eu quero explicar aqui para quem me acompanha. Via de regra é a universidade. Quem é que se ocupa de pensar sociologicamente um país? Quem é sociólogo. E quem é sociólogo entrou na universidade, entrou numa graduação, depois fez um TCC, fez um mestrado, fez um doutorado e qualquer coisa a mais. Pois bem, essa pessoa entrou numa institucionalidade, que é a universidade, cuja métrica, cujo padrão é sempre liberal. Não é contra o marxismo, é de defesa da ordem, apenas com uma melhoria aqui, outra lá, porque existe uma fantasia de que a universidade é muito crítica. Ela é crítica a questões pontuais, ela eventualmente tem, eu diria, uma espécie de moralismo a menos do que tem o senso comum da sociedade. As pessoas eventualmente na universidade toleram o acesso a drogas ou então a uma libertação da repressão sexual menos drástica do que faz o senso comum, mas é só isso, não tem uma proposta de revolução na universidade.
E muita gente que está no ambiente da universidade ou próximo da universidade, que não está totalmente encaixado na universidade, está, no entanto, encaixado em ONGs, instituições que bebem muito da fonte dos Estados Unidos e da Europa, e estas instituições não são críticas ao capitalismo, são para a defesa do capitalismo. Então, no máximo, elas querem fazer representatividade dentro do capitalismo, mas não querem mudar o capitalismo, de tal modo que esse é o horizonte liberal, sempre. Por que nós tivemos algumas leituras que são as científicas críticas no século XX? Essas leituras não foram advindas da universidade, porque quando eu tomo aqui, é isso que eu não fiz esse exemplo ainda, e vou me permitir fazer com a minha querida Maria Fernanda. Ela levantou a bola e eu vou cortá-la aqui. Não é que a gente combinou antes, não, eu até entrei 30 segundos atrasado na live, enfim, só para constar aqui os bastidores, enfim. Eu sou aquele entrevistado que dá susto na entrevistadora, enfim, que está chegando o horário da live e ele não entrou ainda, enfim. Mas eu não falo, enfim, só demoro 30 segundos. É aquele suspense, Maria Fernanda, quando você tem que dar os recados aí de entrada, eu estou ligando agora. Claro, aquele friozinho na barriga, né, professor, que é bom. Né? Será que ele vem ou não vem? Será que vai travar a internet dele? Enfim, qualquer coisa dessa. E assim vamos. É acordar de manhã e já falar bom dia, imaginando que tem alguma câmera me entrevistando numa live, enfim. Foi o tempo de eu tomar um café, Maria Fernanda, só para dar uma animada. Então, o que estou dizendo aqui é que quando eu pego estes pensadores do Brasil, boa parte teve passagem pela universidade. Mas olhem o que é passagem. Eu falei aqui dos grandes nomes desta interpretação do Brasil crítica. Eles fizeram a sua interpretação porque havia um movimento social, político, crítico. Havia classe trabalhadora buscando se organizar em luta. Havia os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil querendo mudar a sociedade. Por causa disso, a partir deste ambiente houve gás, energia, sangue, para que brotasse uma grande intelectualidade crítica, para que, inclusive, pudesse compreender cientificamente o que se pensava. Eu falei de alguns nomes aqui, eu vou dar o exemplo deles. Caio Prado Júnior, eventualmente, um dos maiores intelectuais que o Brasil teve, não pôde ser professor da USP. Foi perseguido bravamente. Ele era formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, faculdade onde eu me formei e faculdade onde eu dou aula. Ao tempo da década de 50 e 60, ele não pôde ser professor da faculdade. Escolheram, inclusive, um nome medíocre, que não tinha nem livro publicado, para dizer, vai um poste, mas não vai o Caio Prado Júnior. Vai qualquer um, mas não vai o Caio Prado Júnior. Portanto, estava arriscado da universidade. E então ele foi pensar criticamente a sociedade inteira. Hoje, via de regra, quem quer fazer alguma crítica quer o berço da universidade, para dizer, eu vou pedir uma bolsa e então vou agradar os Estados Unidos, porque eles não querem que eu faça uma crítica ao capitalismo. Então, pensa já um pensamento mais diminuto, medíocre. Eu dou outro exemplo, Rui Mauro Marini, um grande líder revolucionário. Quando estoura a ditadura, tem que ser exilado, vai para o México. No entanto, no final da década de 60, o Brasil estava em ditadura, o México teve um governante que beirava a extrema-direita. Foi um dos piores governantes da história do México. Foi o governante que mandou massacrar trabalhadores e estudantes no final da década de 60. O Mauro Marini teve que sair do México, foi para o Chile, porque o Allende ganhou a eleição no Chile. Chegou no Chile, esteve lá o tempo do Allende, e Allende sofre um golpe. E então ele tem que sair do Chile para não ser morto, não pode voltar para o Brasil, estávamos aqui ao tempo do Médici, e então ele volta para o México. Olhem que vida de luta esta de alguém que não teve o âmbito das instituições. E ele foi de frente para entender a sociedade. Assim também Florestan Fernandes, que tem uma história imensa com a universidade, mas que na hora decisiva da ditadura, ele foi o primeiro caçado da ditadura. E então, a melhor parte do Florestan Fernandes, que é a parte revolucionária, que é essa que a universidade não lê, a universidade só lê a parte dele, na qual ele era um bom professor, um excelente professor universitário, que dava aula tradicional, é isso que leem, a parte dele que ele vai para o exílio, depois volta, e vai ser deputado constituinte, e vai mobilizar as massas, e vai falar de revolução, essa parte a universidade não lê, que é esta que eu ensino com mais ênfase, inclusive, no meu livro. E se nós tomarmos toda a trajetória desses pensadores, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura e outros mais, Jacó Gorender, são praticamente fora da universidade, todos eles tiveram um pé na universidade, mas um pé fora, e tomemos o exemplo de Jacó Gorender, passou a vida inteira na luta, passou a ditadura na resistência, no pensamento e na luta, inclusive em alguns momentos da luta armada,
e foi uma pessoa alijada da universidade, não pôde estar diretamente na universidade. Jacob Grender não se ocupou desses trâmites burocráticos do dia a dia. Por que essa gente, no entanto, teve este excelente pensamento, mais importante pensamento? Porque havia uma conexão direta com as lutas sociais. Como hoje as lutas sociais, elas também são lutas postas dentro do sistema liberal, então é luta por eleição, para ganhar um mandato, para este mandato tentar fazer uma proposta para assaltar uma rua. Nosso modelo de pensamento e de crítica também baixou tanto que passou a ser apenas o modelo liberal. Então, hoje, parece que nós temos um tempo, inclusive, de refluxo, porque nós já tivemos pensadores e pensadores magníficos na história do Brasil. E por causa disso, Maria Fernanda, é o meu desespero em começar o século XXI e deixar esse legado, porque daqui a um tempo, esses pensadores e pensadoras, o algoritmo não deixa ver. Alguém dirá assim, mas dá para ir para uma biblioteca e pegar um livro do Jacob Grender, e pegar um livro sei lá, eventualmente do Rui Mauro Marini, ou qualquer coisa dessa. Dá, mas quem vai a uma biblioteca? Vamos aqui observar a realidade concreta. Quem sai da sua casa trabalhando, uma vida de luta, chega a uma biblioteca. Chegando lá, ele fala assim, eu gostaria de um intérprete do Brasil crítico. Ele não jamais formularia essa pergunta, e se ele formulasse, a pessoa da biblioteca não lhe entrega uma resposta que é deste nível. A pessoa não vai entregar. A pessoa vai dizer, não precisa sair mais para uma biblioteca, basta pegar o celular e colocar na plataforma que pergunta e ela dá a resposta. Eu gostaria de fazer uma interpretação sociológica crítica sobre o Brasil. Ninguém vai fazer essa pergunta. Façam aí a conta de residualmente quantas gente hoje está dizendo assim, quero interpretar o Brasil de modo crítico, quero mudar o Brasil. Essa pergunta não tem, e certamente na manhã de hoje o Google está estourando com perguntas sobre quem traiu quem pulou no poço e fez não sei o que mais, quem fez tratamento estético e deu errado. As pessoas estão cultivadas para perguntarem coisas como tais, e não para quero mudar o mundo, quero mudar a sociedade. Essa pergunta não tem. E se ainda assim vier, eu quero melhorar minha sociedade, como eu faço? Com todo respeito, é capaz do Google dar a resposta. Leia o Pablo Marçal. É uma resposta como essa que vai surgir. Então, não tem acesso a uma dimensão, efetivamente, do pensamento científico crítico. Por isso eu fiz este livro, porque no século XXI, cada vez mais esse legado está se perdendo e cada vez mais as pessoas que acham que são de esquerda, elas têm um teto muito baixo, é uma pontuação de questão aqui e outra lá. Então, é uma história que eu quero ensinar para o século XXI para que ela não se perca. Mas não é só para não se perder. É com a esperança de que agora, no século XXI, nós tenhamos uma força tamanha, extraordinária, que bebendo daquilo que foi o melhor, o mais rigoroso modelo científico de compreensão da sociedade, nós venhamos a dar um passo adiante e nós interpretemos o nosso tempo como ele deve ser interpretado, como ele deve ser compreendido, e nós transformemos o nosso tempo. Professor, mas parece que esse momento ainda está um pouco longe de chegar a essa virada, né? Me parece que a gente ainda vai ter que percorrer mais ainda o fundo do poço para tentar dar essa volta. Não sei se é um sentimento, e eu acho que é um sentimento coletivo esse, de que a gente não consegue avançar nessas lutas nem de perspectiva, nem de esperança, nem de utopia, de transformação de mundo, nem de teoria, enfim, que a gente está sendo atropelado por uma outra força que é essa calcada. O senhor também escreveu, né, uma crítica ao fascismo, enfim, a gente tem falado muito disso, que é essa força, e é uma força popular, essa força da extrema-direita, essa força fascista, é uma força popular que a esquerda, o campo progressista, ou enfim, o outro lado, digamos assim, perdeu essa capacidade, né? Enquanto o senhor fala, eu fico pensando, qual é o nosso desafio? Como popularizar, né, todas essas questões que a gente está tratando, por exemplo, aqui, né? Esse seria um caminho? Em primeiro lugar, Maria Fernanda, eu acredito muito em um passo duplo, porque são duas pernas no mesmo corpo, daquilo que os marxistas historicamente chamam de ciência e revolução, que são as ideias e a ação. Althusser falava muito de ciência e revolução, Balibar e tanta gente mais, grandes filósofos e filósofas, Martha Harnecker, a chilena latino-americana, a maior intelectual mulher do marxismo, eventualmente do final do século XX, que é uma latino-americana, nossa vizinha do Chile, que esteve muito tempo no Brasil. Tanta gente sempre insistiu com a ideia de que não é apenas mudar o mundo, um agir.
Então não é dizer assim, eu vou desembestadamente dando soco por aí e vou mudar o mundo. Porque dando soco por aí, eu posso socar as pessoas erradas, porque eventualmente é o que o povão, instigado pelo capital, andou fazendo. Ele bate nos mesmos de sempre. Em quem o que o povão bate? Contra quem o povão se levanta? O povão é contra o MST, o povão é contra sem terra, sem teto, que estão fazendo a luta para um teto e uma terra. O povão é contra a esquerda, e a esquerda, via de regra, é quem ajuda o povo, então o povão é de direita. O povão é contra as sexualidades divergentes desta dominação social, então pessoas trans, pessoas homoafetivas, as pessoas são racistas numa sociedade que é toda ela racializada, então as pessoas batem e saem dando soco a esmo nos e nas de sempre, que são as vítimas do mundo. E vai dizer alguém, não, nós vivemos uma sociedade tão boa que até ex-presidente da República vai preso, só o de esquerda. A de esquerda vai preso, a de esquerda vai empichada, o João Goulart é golpeado, o Getúlio tem que dar um tiro no peito e o Juscelino quase não não assume o mandato. É sempre os de esquerda. Os de direita não tem exemplo de governante de direita que tenha ficado preso, enfim, por tempos e tempos e tempos. Então, o que estou dizendo é que nós temos um agir que é um agir a esmo. E esse agir a esmo não está certo, porque é preciso fundamentalmente agir. Só que esse agir tem que ter ciência. Por que eu insisto em escrever esse livro e publicá-lo, e nesta manhã aqui divulgá-lo junto à minha querida Maria Fernanda e a você que me acompanha? Porque não apenas basta dar um soco, mas é preciso entender qual é a estrutura da exploração do mundo para saber quem eu devo socar. Portanto, que estrutura é esta? Minha luta, a nossa luta é contra o capitalismo, contra as classes que exploram, contra uma lógica de exploração. Não é nem contra os indivíduos da classe que exploram, porque eles também são pessoas que são elos numa corrente. É contra a ideia e uma prática efetivas de exploração. A nossa luta é contra a exploração. E pessoas são exploradoras e exploradas de acordo com o que nascem, ou que se põe por aí no quadro da ideologia. A luta é contra isto. Então, para isso é preciso ciência. A ciência tem um papel decisivo. Por quê? Porque a nossa gente não se levanta, Maria Fernanda, não é porque ela não sofra. Nossa gente sofre demais. E uma pessoa de manhã, ela diz assim, eu acordei 4 da manhã, no frio de São Paulo, para pegar um carro alugado, do qual eu pago uma mensalidade cara, para rodar 12 horas por dia, 14 horas por dia, para ver se eu consigo, ao cabo de um dia de 14 horas de trabalho, me sobre R$ 200 num bolso. O que eu estou dizendo é que essa pessoa sofre muito. Só que na hora que ela acorda de manhã e ela pega o seu carro, que não é dele, é um carro alugado, ele ligará o rádio. Qualquer canal que ele puser de rádio, existe o bombardeio do aparelho ideológico, que isso é uma descoberta do marxismo. Existe a ideologia. Então, uma pessoa às 5 da manhã diz assim, acorda, porque você tem que trabalhar. Ou então, ô vagabundo, sai da cama, porque senão, quem que vai pagar o leitinho das suas crianças? Essas coisas vão entrando na cabeça, a pessoa não vai, então, entender que o problema é o sistema. O problema é ela, que acordou 4h40 e ficou até 4h55 na cama, num dia de frio, e perdeu o horário, ele perdeu uma corrida. Uma corrida ele podia ganhar com ela, ao cabo da corrida, descontando que o Uber fica para ele, R$ 5. E R$ 5 podia comprar um pão, sei lá o quê. Então, o que estou dizendo é que ela, de manhã até de noite, ela só tem essa ideologia, mas a pessoa vai dizer, chega uma hora que ele desliga o rádio do carro e ele põe no celular e ele escuta alguma coisa. O algoritmo funciona tão implacavelmente quanto o dial do rádio. Então, uma coisa aqui se põe igualmente à outra. Qual que é a rádio que vai transmitir essa entrevista, Maria Fernanda? Dá o recado dela aí. É a Rádio Com 104.5, professor. É uma rádio comunitária que foi criada 20 anos atrás pelos sindicatos, pelos movimentos sociais. É uma rádio muito importante de luta na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vai um abraço para minha querida Pelotas, que está no momento de luta, onde tantas vezes eu dei palestra, onde eu tenho tanta gente que me acompanha. Então, vai aqui com a minha voz especial de locutor. Qual é o dial dela? É 104.5 FM. 104.5 FM, um abraço especial de Alisson Mascaro. Depois eles cortam isso e mandam por lá. 104.5, rádio de luta. Pois bem, tirem a 104.5 mais 5 ou 10 que haja no Brasil. O resto fala o contrário. Então, a pessoa diz assim, a rádio é o que fala. A internet é o algoritmo.
Ela diz assim: ah, eu chego em casa, no entanto, ao chegar em casa, eu posso fazer o que eu quero. Ele não pode fazer o que ele quer. No bairro dele, só tem a opção do bar e da igreja. Então, se ele não é do bar, ele vai na igreja. Quando ele vai no bar, também a opção é uma discussão estéril sobre o futebol. Estéril, menos pior às vezes do que a do outro, enfim. Vai um mundo, Maria Fernanda, tão louco que o craque Neto está passando por esquerda, perto do que tem aí por direita, enfim. Então, é menos pior escutar comentários do craque Neto do que outras coisas, mas também não tem uma politização no bar. E quando vai para a igreja, é isso. Bolsonaro é mito, ele veio de Deus, e qualquer coisa nesse nível. Então, um dia vai de 4 da manhã até 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, estruturado para a ideologia da direita. Por isso que a nossa gente pobre do mundo são 99% das pessoas, somos 99% das pessoas que trabalham. Os senhores podem dizer, mas uns trabalhos são menos piores que outros, é verdade, mas a pessoa que precisa trabalhar para sobreviver é classe trabalhadora. Pode ser a pessoa vestida esta elegante roupa da Maria Fernanda aí, com sua echarpe francesa, ou um terno e gravata, e pode ser um macacão, dá na mesma, não tem os meios de produção, tem que trabalhar. Então, eu estou dizendo, por que esses 99% não se levantam? Porque a ideologia impera nessas pessoas. Por isso que o segundo pé é o da ciência, não é só o agir. Porque é fundamental que a nossa gente possa entender cientificamente qual é o problema, porque a partir daí, nessa combinação, nessa mistura, que muitas vezes é contraditória, que muitas vezes não é 100% posta, é um entrecruzado que tem algumas falhas, mas também tem muita potência, e neste entrecruzado de saber e agir, nós mudamos o mundo. Por causa disso, eu publiquei este livro, porque este livro, para mim, é uma tentativa de dizer para esta garrafa que eu lanço ao mar, que você que vai me escutar, que você que vai me acompanhar, ao ler esse livro, ele vai dizer assim, puxa vida, eu sempre escutei que tal pessoa tinha uma tal ideia muito importante sobre o Brasil, que o Brasil era bom, era do carnaval, era como diria um estadunidense, Brasil, terra do tchá-tchá-tchá, que, enfim, não faz sentido nenhum, uma coisa como tal, enfim, capital Buenos Aires. Enfim, estas platitudes, enfim, o Zé Carioca, enfim, a jabuticaba, qualquer coisa a mais, essas dimensões exóticas do Brasil não são a explicação verdadeira do Brasil. É verdade que o Brasil tem jabuticaba, é verdade que o Brasil foi desenhado pelos Estados Unidos com o Zé Carioca, é verdade que aqui teve a Chiquinha Gonzaga, que a Branca do Zequinha de Abreu foi uma música muito bonita, mas a história do Brasil não pode se limitar a isso. Tem que pensar a estrutura concreta. Por isso, a minha insistência, que é muito esperançosa, Maria Fernanda, de que as pessoas lendo esta reflexão, este livro, elas digam, eu vou tentar entender o que é esta ideia. Por que o capitalismo no Brasil se dá desse modo? Se ele se dá desse modo, como é que eu faço para destravar esse processo? Que foi a pergunta do Rui Mauro Marini, foi a pergunta do Florestan, é a pergunta de muita gente. Será que só votando em partidos liberais de esquerda, eu saio do lugar, eu ganho uma coisinha aqui, aí vem um golpe, tira a coisinha. O Lula me entrega uma coisa lá, depois vem o povo inteiro contra o Lula, e etc e tal. Como é que eu rompo com esta dimensão? Como é que eu mudo a estrutura social? Maria Fernanda, eu posso lhe dizer que muitas vezes eu encontro pessoas que me dizem, puxa vida, eu nunca pensei uma visão de mundo como tal. Ao escutá-lo, eu parei e comecei a pensar, de fato, eu não precisaria repetir a ideologia de quem me explora. Muita gente acorda, e muita gente se abre, porque é insuportável viver a vida de explorado e de explorada. É preciso pensar criticamente. E muita gente, por um acaso, às vezes escuta essa entrevista que a Maria Fernanda está fazendo comigo, às vezes vê essa entrevista, o 104.5, professor. 104.5. Então, meu pessoal de Pelotas, querido, de luta, lá da cidade do Rio Grande, onde eu tenho tanta gente querida que me acompanha, vai um abraço para Jael de Pelotas e para o Hector de Rio Grande, enfim, Camaquã, toda essa gente muito querida do sul, do Rio Grande do Sul. Se eventualmente chegar até Bagé, vai um abraço meu para Bagé, não sei se alcança até as fronteiras lá mais para dentro do Brasil com o Uruguai, ou até ao Chuí. Então, vai um abraço para todos e todos vocês, mas observemos nós, eu tenho muita esperança de que, ao alcançar uma escuta como esta, uma reflexão como esta, as pessoas se mobilizem. Então, não adianta apenas constatarmos o nosso tempo é horrível. Nosso tempo é horrível. No entanto, eu posso lhes dizer quantas e quantas vezes eu escuto pessoas que não imaginariam que poderiam ter
uma compreensão crítica do mundo e que se engajam, e que eventualmente são as pessoas até menos esperadas naquilo que nós temos por tradição da esquerda. Eu volto a dizer, não é a pessoa que tem esse discurso descolado, desconstruído da ambiência da classe média. Quantas pessoas, às vezes, de muita luta, muito de trabalho e muito reacionária pelas circunstâncias da vida. A vida organizou essa pessoa de modo reacionário, por meio de igreja, de trabalho, de organização militar de vida. Uma pessoa me escuta falando desse modo, contundente, grosso, direto, e a pessoa diz, puxa vida, eu, de fato, não tenho que bater no coitadinho. Uma vez, falando para pessoas do ambiente militar, nós não podemos desperdiçar nenhuma pessoa no mundo. E eu disse para as pessoas, vocês têm orgulho da coragem de vocês? Eles disseram, sim, muito orgulho, porque nós somos pessoas que se põem aí para bater em quem é o bandido, em quem é o errado. Eu disse, pois bem, vocês estão batendo em pobre, vocês estão batendo em coitado. Isso não é virtude, isso não é coragem. Coragem é bater nos grandes exploradores do Brasil, do país, naqueles que sugam a nossa gente. Então, se vocês têm muita coragem, vocês têm que bater no capital. Bater em pobre, a televisão bate palma para vocês. Eu quero ver vocês baterem na televisão. Aí é coragem. Então, a pessoa é tomada no bril. Ela não é simplesmente alisada dizendo, por favor, seja menos pior que a leitura da esquerda liberal ou dos liberais de modo geral. Respeitem a lei, vocês não podem torturar. É o contrário, dizer, você tem orgulho da sua bruteza. Uma vez um militar disse para mim, o princípio que eu aprendi na vida é a rusticidade. Eu falei, bom, muito bonito isso, porque a rusticidade é o seguinte, vamos fazer a revolução rusticamente, chega lá e tira o capital do poder. Então, até posso louvar uma certa rusticidade, enfim, sem muita frescura, mas vamos fazer a rusticidade do jeito certo, não é simplesmente rusticidade no sentido de que eu faço um chão de uma construção e torno o chão áspero porque eu quero ser rústico. Só isso é uma banalidade. Ou então, um certo mandatário do Brasil que comia pão com leite condensado, enfim, jogando farelo no chão. Isso é uma rusticidade imbecil. Enfim, a pessoa pode ser rústica no sentido de chegar no alvo da questão, um tiro na testa do leão, e ainda limpar a sua migalha de pão do chão e comer com talher. Enfim, uma coisa não impede outra. Pois bem, mas é usar aquilo que o povo tem em favor do povo. Então, é falar diretamente, porque a nossa gente está, na maioria dela, hoje, reacionária. A ideologia estruturou a nossa gente para ser reacionária. No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, qualquer lugar do mundo. Esse povo que votou no Milei não é um povo rico dizendo assim, que explodam os benefícios sociais. É o povo pobre que tem um benefício social, que já não dava conta do recado e que chegou alguém que disse assim, eu vou mudar tudo, vou quebrar tudo, e a pessoa votou nele, que inclusive vai quebrar mais ainda a condição da classe trabalhadora argentina. Então, o que estou dizendo é que, nesta circunstância, o mundo inteiro vai mal. O mundo inteiro é dominado ideologicamente, é constituído ideologicamente de modo reacionário. E eu não desisti de mudar o mundo, porque quem sabe esta chave que se põe, esta cunha que se tem aqui para tentar entrar, mobiliza 2 ou 3. Esses 2 ou 3, porque é o impacto de um livro. Num país que tem 220 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas, o que é um livro? Mas, o que é um livro que alcançou alguém que eventualmente chegou em casa e disse assim para a esposa, o mundo está totalmente errado. E a mulher, então, disse outro dia para a vizinha, meu marido falou que o mundo está totalmente errado, a vizinha fica chocada com isso. Por quê? Porque escutou tal coisa, etc. e tal. Esta forma de ampliação num quarto muito escuro de 210 milhões de pessoas é uma réstia de luz acesa. Eventualmente, ela serve não para ver tudo, mas ela serve para ver qual é a porta de saída. E a porta de saída é a transformação social. Perfeito, professor, maravilhoso. Deixa eu ler aqui as mensagens que chegaram enquanto a gente conversava. A Neide Linhares Boaventura diz, parabéns, aula fundamental do professor. Voltei. Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Sérgio Freire diz, professor, como competir com o aparelhamento das igrejas neopentecostais? Além do pastor, tem a isenção tributária, rádio e TV. Gratidão pela entrevista. Quer responder, professor? Quero. Para isso, um governo de esquerda liberal devia servir para alguma coisa, né, gente? Porque, efetivamente, era o tempo de 1 ano, 2 anos, fazermos uma grande ampliação dos meios de comunicação de massa no Brasil, enfim, reorganizar os canais, é uma coisa tão simples, Maria Fernanda, enfim, mas que eu volto a dizer aqui,
Se nós observarmos como são os canais de televisão postos por essa TV digital, canal aberto de televisão, eu sei que eventualmente você que me acompanha já está aí na TV a cabo, e eu sei que boa parte de vocês nem TV tem, mas quem tem TV, aqui em São Paulo, dar o exemplo de São Paulo, a distribuição dos canais é feita de tal modo que televisões de perfil mais progressista, televisões, eu posso dizer até no singular, porque não tem nem no plural para dar, a TVT fica no canal 44, o SBT fica no 4, a Globo fica no 5, a Record fica no 7, a Bandeirantes fica no 12 ou 13, não sei. A Cultura fica no 2. Pois bem, aí tem no meio disso um punhado de canais de igrejas evangélicas, no 3, no 6, no 10. No 10, inclusive, é um canal de réplica da Igreja Universal do Reino de Deus. No 12, no 14, no 16, no 21, e assim vai. Quando chega no 44, tem a TVT. Então, é uma coisa muito básica. Como é que eu alcanço a possibilidade de dizer questões críticas para as massas? Colocando a TVT no canal 3. Porque a pessoa está lá no 4, 5, quer pular para o 7, 4, 5, 6, TVT, 7, a outra. Então, quer ver a Fazenda e Big Brother, no meio tem TVT. Agora, no 44, ninguém chega. Então, o que eu estou dizendo, efetivamente, ou então, um outro exemplo, enfim, das televisões que dão mensagens religiosas, a menos reacionária, a que de vez em quando dá uma coisa de cultura, olha que eu disse, o craque Neto é o que está passando por mais de esquerda no meio do Standard, a televisão que menos dá questões reacionárias, nunca falou nada contra, em favor de matar e prender e arrebentar, nem teologia do domínio, nem teologia da prosperidade, é a TV da boa vontade, que fica lá dizendo, ame o próximo, qualquer coisa dessa. Qual é o canal dela? 45. Então não era mais fácil trazer as duas, o 44, 45, para o 3 e o 6? Só que ninguém faz esse modelo de pensamento. Então, o que eu estou dizendo, a gente não tem ação. Por isso que um governo liberal sem ação, ele sucumbe. Porque o povo inteiro vai votar contra esse governo. Porque está ensinado na televisão, está ensinado na igreja, está ensinado em algum lugar que essa gente é do demônio, que tal pessoa é de Deus. E olha que Deus, inclusive, para falar como Voltaire, abre uma nuvem, tem 210 milhões de brasileiros, olha um para um e fala assim, vou escolher uma pessoa para governar vocês. Escolheu o Bozo. E Deus está errando muito, enfim, em termos de escolha. Enfim, mas é assim que a pessoa pensa. Não vai dizer, o Lula, que bom que ele deu tal coisa ou outra. Ou seja, enquanto não houver um ataque direto de formação ideológica, de constituição de horizonte ideológico, nós não fazemos nada. Eu nem estou dizendo aqui para abrir mais 10 canais. Eu só estou dizendo de 2 canais, um muito paupérrimo, que é a TVT, que podiam estar na linha da televisão de modo melhor. É a TV 104, a Rádio 104.5, que podia o Ministério das Comunicações oficializá-la e dá-la com alcance que chegasse no Uruguai, enfim, e que, portanto, hablasse para nós outros, para os hermanos, coisas de Brasil, qualquer coisa mais. Pensou se a rádio de Pelotas alcança Porto Alegre? Eu dizer, não consegue alcançar. Gente, a rádio do Recife, eu fui fazer uma conferência do Recife, a Rádio Clube alcançava a Europa, enfim, isso em 1940, por que a rádio de Pelotas não alcança Porto Alegre com a tecnologia de hoje? Consegue alcançar. E mais, a pergunta não é também de Pelotas para o mundo. Por que Porto Alegre não tem um canal de rádio como esse? Por que São Borja não tem a Rádio Vargas, enfim, levando coisas para o mundo, Santa Maria e todos os lugares mais? Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, nós precisamos agir. Agora, só constatar que vai mal, eu diria que é o pior dos movimentos, porque nós dizemos o povo inteiro está de direita, o povo inteiro está reacionário e nós choramos. Vamos agir. Quem pode publicar ideias e desenvolver ideias, que publique. Quem pode falar o seguinte, eu vou ampliar o sinal da minha rádio aqui, que faça. Olhem o papel que nós temos na ação pública. O governo não se mexe. Então, os sindicatos, vamos fazer um governo se mexer. Vamos fazer com que haja canais, que haja a possibilidade de chegar lá. A minha ideia de que tanta gente hoje está próxima, tocando barco e lutando com isso, os centros socialistas, comunidades de bairro para fazermos ação de luta ideológica socialista. Então, um abraço para todos e todos vocês que estão na luta dos centros socialistas. Isso é fundamental, é uma luta decisiva. Eu vou dizer, Maria Fernanda, hoje parece que é um absurdo. Se nós agirmos com esperança, esse absurdo é uma possibilidade e um dia esta possibilidade é uma prática, e é uma factualidade e é um acontecimento histórico.
Perfeito, professor. Aqui tem mais uma pergunta e depois uma observação. O Jefferson Lazarotto diz: mas essa argumentação de que todo político é ladrão não é uma política de afastar a sociedade da política? Sim, por isso que a gente tem que romper com toda essa leitura de mundo, que é uma leitura liberal. Enfim, é preciso evitar o Estado político, porque é preciso privatizar tudo, todo político é ladrão e qualquer coisa a mais. Enfim, e vamos usar nos termos devidos. Eu vou privatizar a Petrobras porque tem gente ladra administrando a Petrobras. A ladruagem dá 2% de qualquer lugar do mundo, enfim, de qualquer instituição do mundo. 2%, enfim, há contas de que empresas privadas tem ladruagem de 15%. Os senhores vão dizer, mas como ladruagem de 15%? É a pessoa do setor de compras, é o CEO que vai dizer, eu só vou comprar da empresa tal, me dá um por fora aqui. Então, a ladruagem não é do setor público, a ladruagem é do capitalismo, onde a pessoa fazendo contrato, ela quer ganhar. Mas vamos lá, 2% de ladruagens por aí. Aí eu privatizo a Petrobras, eu dou para a Shell. Aí a Shell tem 100% de controle, não tem 2% de ladruagem. Resultado, são 200 bilhões por ano que vão para os Estados Unidos direto. 2% de ladruagem no Brasil é um ladrão aqui, uma ladra lá, outro ladrão não sei o que mais. Esse ladrão compra um terreno em Angra dos Reis ou lá em Cabo Frio e compra um terreno e aí contratou um pedreiro, construiu uma casa, uma mansão. O pedreiro, por sua vez, cobrou uns 5% a mais porque ele falou assim, compra canos na loja do Zé, que é meu amigo, que lá é mais barato, é 30% mais caro, mais finge que é mais barato. Resultado, esse sistema da ladruagem aí financiou uma série de gente, enfim, se não fosse o crime, a polícia morrer de fome, já disse um filósofo, que depois virou músico, um músico virou filósofo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é uma lógica, eu diria, das mais absurdas esta de jogar o berço fora com o bebê inteiro, porque 2% de qualquer coisa é ladruagem. Enfim, efetivamente, o que nós devemos fazer é tornar a sociedade uma sociedade não contabilizada mercantilmente, ou seja, a riqueza do mundo seja da classe trabalhadora. Aí, nesta hora, evita-se ladruagem, porque não tem o que vender nem comprar. Quem precisa de petróleo tem acesso, quem precisa de médico tem médico, quem precisa de remédio, o remédio está lá, quem precisa de cortador de cana tem um cortando. Resultado, a estrutura social tem que ser socialista, porque aí se impede, então, a corrupção. A corrupção é um sintoma estrutural do capitalismo. Pode ser menor ou maior, mas a corrupção só se resolve resolvendo o capitalismo. Então, só se resolve a esperteza combatendo os otários. Mais ou menos a mesma dimensão com a corrupção. Só se resolve a corrupção combatendo o capitalismo. Enquanto não se combate o capitalismo, todo dia de manhã passa um esperto e um otário na rua, um esperto é 1% da sociedade, o otário são 99%, que caíram no conto do coach, no conto do vigário desse 1% mediante algoritmo, internet, religião, coisas mais, e está sendo explorado por esse 1%, achando que ele está ganhando dinheiro, ou então que o mundo é esse mesmo, que a culpa é dos ladrões, que a culpa é dos corruptos, que a culpa é dos políticos, ou é da esquerda, ou das pessoas trans, ou é da parada gay, ou de quem está fazendo não sei o que, não sei aonde, ou é dos maconheiros, ou qualquer coisa, ou dos roqueiros, enfim, podem colocar por aí, ou da religião de matriz africana, ou qualquer coisa mais. Então, no final das contas, na nossa estrutura social, é preciso acabar com a exploração, porque nesse momento, então, os seres humanos têm condições de poder dispor da vida de um modo mais pleno e não simplesmente de um modo explorado. Por fim, professor, a mensagem da Karen Kintsugi. Bom saber que incluiu Lélia Gonzalez em seu livro. Que coisa boa. É isso. Lélia e tanta gente mais, enfim, que recomendo a vocês que, portanto, possam fazer a leitura dessas e desses autores fundamentais. Isso aí, professor. Leiam Sociologia do Brasil, do professor Alisson Mascaro. Muitíssimo obrigada pela sua presença, professor. Foi maravilhoso conversar contigo. Valeu a pena esperar abrir esse espacinho na tua agenda. Quero dizer que seja sempre muito bem-vindo aqui no programa no Instituto Cultiva, viu? Obrigado, querida Maria Fernanda. Uma alegria estar com você, com todas e todos do Instituto Cultiva. Um abraço especial e brevemente nos vemos aqui nesta programação. Isso aí, um abraço, professor. Tchau, tchau. Esse foi o professor Alisson Mascaro. Que aula, que momento, hein, gente? Compram, adquiram, leiam Sociologia do Brasil e tantos outros livros do professor Alisson Mascaro, que são a vela no breu, como a gente costuma dizer. Quero agradecer a todo mundo que pingou, agradecer a Carmen, minha querida colega que pingou aqui no programa. Obrigada, Carmen. O Jefferson Lazarotto, Isabel Perides, Casas Piros. Quero agradecer o Ricardo Silveira, que também mandou pix aqui pra gente.
gente. Eu já li os superchats, então, de quem mandou mensagens. Muito obrigada a todo mundo que contribuiu aqui. Quero lembrar vocês que essa live fica salva. Quem for assistir depois, não esquece de deixar o like, de compartilhar, de deixar um comentário lá na live salva, porque isso engaja o conteúdo, entrega para mais pessoas que não puderam assistir ao vivo. E quem puder, clica lá no coraçãozinho de valeu e deixa mais uns trocadinhos para nós. Quero convidar quem ainda está nos assistindo pelo Twitter, pelo Instagram, quem vai nos ouvir pela Rádio Com 104.5 FM na cidade de Pelotas, corre aqui para o canal do Instituto Cultiva no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Hoje tem live às 20 horas, imperdível com a turma do Cultiva. Eu espero vocês por lá também. Amanhã eu tô de volta às 10h30 da manhã com o professor Pedro Costa Júnior, que eu adoro também. Faz muito tempo que eu não consigo conversar com o professor e a gente vai fazer toda uma análise da geopolítica internacional. Eu espero vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Oi, 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 oi!